vazia para o Senhor. Assim como os apóstolos viviam intensamente pelo Teu Espírito, nós também desejamos viver da mesma forma. Que o culto não seja um lugar de distração, mas que o culto seja um lugar sério. Porque se estamos representando a Tua sala, e esta sala é apenas uma representação da verdadeira sala que está no céu, nós queremos agora nos comprometer, Senhor, com esse lugar também. Nós nos comprometemos, Senhor, em olhar para Ti, olhar para a Tua beleza. Nós devolvemos o culto para Ti, Espírito Santo. Faz o que o Senhor deseja. Vem desentulhar os poços dos nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja. Eu quero nessa manhã comunicar uma mensagem que tem incomodado meu espírito nos últimos meses. Inclusive eu dei uma escrevida nela quando eu estava lá na Europa. É uma mensagem que está, Ana, é uma mensagem que tem incomodado o meu espírito dia por dia, que é a missão de Deus. Que Deus, Ele tem um protagonista, que é Jesus Cristo. E por muito tempo nós oramos: Senhor, entra no meu coração, mas na verdade é nós que devemos entrar no coração dEle. Porque quando nós pensamos dessa forma, nós estamos pensando de forma individual. Porque quando Jesus entra na minha casa, entra na minha vida, entra no meu coração, é como se eu fosse o protagonista da história. E nessa manhã eu quero mudar a perspectiva aqui. Porque a forma de Deus fazer é glorificando o Filho. Amém? E a Bíblia, ela tem um protagonista, e é Jesus Cristo. E não é você. Você não tem um chamado. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Você não tem um chamado. Jesus tem um chamado. Ele é o protagonista. Ele é o missionário. Ele é o missionário de Deus. Então eu quero que você esteja bastante atento, pois essa mensagem ela tem tocado a minha vida. E ela tem como base Mateus capítulo 28, verso 18. Abra lá comigo. Pode deixar o pad, tá? Só abaixa um pouquinho. Mateus capítulo 28, verso 18. Que diz assim: então Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Volta no 18 lá. Então eu quero focar essa mensagem, talvez eu termine ela semana que vem ou na outra, não sei, mas eu quero focar hoje nesses dois versículos. Porque quando falamos da missão de Deus, sempre pensamos em fazer alguma coisa, sempre pensamos em fazer discípulos, sempre pensamos em desenvolver o nosso ministério. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Mas nunca pensamos naquilo que sustenta a missão, que é toda a autoridade me foi dada. E eu quero me deter aqui nessa mensagem hoje, apenas nessa frase:
toda a autoridade me foi dada. Quero que você grife na sua Bíblia, tá? Porque quando o assunto é a missão de Deus, muitos de nós reagimos com muita apatia. E não é que quando você age com apatia, você é contra ou algo do tipo, não é isso. Mas, irmãos, a missão de Deus, a autoridade que foi dada para Jesus, não mexe mais com a igreja atual. A autoridade que foi dada para Jesus não tem mexido com a igreja brasileira. A autoridade que foi dada para Jesus não tem mexido com a missão cristã Casa do Pai, porque toda a autoridade foi dada a Ele. E esse é o fundamento da missão de Deus. Não está em crescer e ser uma igreja relevante na cidade. Não está em ir e evangelizar os povos não alcançados. Isso é fruto de toda a autoridade me foi dada. Nós precisamos voltar para o início. E o início é, toda a autoridade está em Jesus. Porque o que vai fundamentar aquilo que nós iremos fazer como missão é a autoridade que foi dada a Cristo. E por causa do mau entendimento daquilo que é a missão de Deus, nós estamos nos movimentando muitas vezes de forma errada. E nós estamos muitas vezes como a mulher de Samaria. A mulher samaritana que estava no poço, encontrou Jesus, que você já conhece, não precisa aqui abrir aqui a história. E de repente, aquela mulher vivia em crise. E ela encontra com Jesus no poço. E quando ela encontra com Jesus no poço, algo intriga o coração dela. Porque ela estava vendo o mestre em sua frente. Jesus, ele rompeu a vida daquela mulher. Ele resetou a vida dela. Aquela mulher, ela entrou na missão de Deus. Aquela mulher deixou a história dela e começou a ver a história de Deus. Então nós devemos deixar as nossas histórias e entrarmos juntos na história de Deus, que é Jesus. Amém, queridos? Então de repente ela estava no poço. E ela traz uma intriga antiga que havia entre aqueles povos. Olha, os nossos pais dizem que tem que adorar em Jerusalém. Não, mas é no Monte Gezirim. E Jesus, ele transiciona uma mentalidade exterior e diz para ela, querida, não é no monte. Eu quero transicionar a tua mente daquilo que é externo para aquilo que é interno. Porque se tu entenderes, tu vai compreender que do teu interior fluirão rios de águas vivas. Porque para você entrar na história de Deus, e aquela mulher entrou na história de Deus, você vai precisar encontrar Jesus no poço mais uma vez. Você vai precisar deixar Ele romper a sua vida. Amém, irmãos? Então Jesus, ele precisa transicionar a tua mentalidade externa para a interna. Mulher, não é aquilo que dizem, é o que eu estou dizendo. Mulher, não é Jerusalém, não é Gezirim, é do teu interior. Amém, irmãos? Porque dessa forma, quando temos um entendimento errado sobre a missão, essa apatia, ela cresce, nós nos tornamos apáticos. E muitos de nós, irmãos, estamos apáticos. A palavra desses dias é apatia. Muitos estão em apatia. Porque o que tem motivado você
a desenvolver a missão de Deus. Porque, ou então você não tem nada que te motive. Porque muitas vezes o que nos motiva são 3 coisas. E a primeira delas é a comunhão. Talvez eu estou aqui porque eu amo estar aqui com os irmãos. Eu amo o DCC. Eu amo comer um bolo do Mateus toda semana com os irmãos e café, que eu não aguento mais. Eu acho legal, a igreja é legal, os irmãos são legais, são hospitaleiros, os irmãos nos abraçam, cuidam da gente. Talvez é isso que nos motiva. Irmão, agora é a vida da igreja e tal, agora é vida em comunidade, está tudo certo, um tocando no outro. Isso é muito bom, mas isso não deve ser aquilo que nos motiva para a missão. Primeiro ponto, a comunhão não é aquilo que nos motiva. Segundo ponto, culto. O que te motiva a desenvolver a missão de Deus é um culto. Você gosta de ir para o culto, de levantar as mãos, ou até não, de sentir. A gente gosta daquele culto avivado, né? Que vem um profeta de fora e fala: eis que te digo, varão, que o teu CPF é 666. Aí você gosta de sentir. Porque a igreja atual, a igreja moderna, ela vive por aquilo que ela sente. Talvez o culto é que motiva você. E nós temos até um respaldo bíblico para isso. Primeiro comunhão, depois culto. Então o que nos motiva às vezes, além de comunhão e culto? Não, é a palavra. Eu sou o cara da palavra. Eu sou o cara da palavra, comigo é a Bíblia. Eu anseio, se não for pela Bíblia, eu não vou. Tá certo, esse anseio tá certo. Mas muitas vezes esse anseio, muitas vezes esse anseio, se ele tem a intenção errada, você corre um sério risco de estar desconectado com a missão de Deus, mesmo sendo homem da palavra. E aí me surge uma pergunta: o que nos motiva? Por que estamos aqui? Se o que nos motiva é a comunhão, o culto e a palavra, por que Deus nos arrebata? Não é não? Porque se Ele nos arrebatar, nós teremos lá no céu uma adoração verdadeira. Não teremos no céu uma adoração verdadeira? Nós teremos comunhão. Nós teremos a palavra encarnada em Cristo. Então, se no céu tem adoração, comunhão, tem culto, tem comunhão e tem a palavra encarnada, o que eu faço aqui ainda? Por que o Senhor não nos arrebatou? Essa é a grande pergunta. E a resposta ela é clara. Sabe por que você ainda não foi? Porque existe uma missão a ser cumprida. Existe uma missão para ser cumprida. Fale para o seu irmão: existe uma missão para ser cumprida. Esse é o motivo. Porque se não fosse isso, estaríamos junto ao Pai, com a comunhão verdadeira, a adoração perfeita e a palavra encarnada. John MacArthur diz que a única razão pelo qual Deus deixa a sua igreja na terra é para que ela cumpra a missão. Então é por causa dessa missão que o Pai nos deixa experimentar a comunhão, que o Pai nos deixa experimentar a adoração, que o Pai nos deixa ter a revelação da sua palavra, enquanto estamos nessa terra passageira. Amém?
Todas essas coisas são boas, são necessárias. Mas aí eu pergunto a você, você já entrou na missão de Deus? Ou você só está vindo de domingo a domingo aqui para a igreja? Queridos, olha aqui para mim, está chegando um tempo que o domingo não vai mais sustentar você. Se duvidar aqui, tem 90% de pessoas que não oram aqui dentro. Se duvidar, 90% das pessoas que estão aqui não são discípulos de Jesus. Se duvidarmos ainda mais, 90%, a maioria das pessoas que estão aqui, não vivem a história de Deus, estão vivendo as suas próprias histórias. Então o que é o Evangelho? O Evangelho é uma pessoa que vem acabar com a tua história e vai te colocar na história dela. Irmãos, aqui a gente é o contrário, aprende logo, você que está visitando. É o contrário. Deus quer acabar com a tua história. Diga para o teu irmão, Deus quer acabar com a tua história. Porque você não é o protagonista. Por favor, irmão, tem alguém aí? Estou cansado disso. Eu estou cansado daqui de não tem a ver com a nossa vida, tem a ver com um protagonista chamado Jesus. E sabe por que nós não mudamos ainda? Porque Ele não é o protagonista da nossa vida. Nós estamos cheios de nós mesmos. Eu só quero receber uma palavra, irmãos. Você acha mesmo que eu quero ir embora para a Europa? Não quero. Eu não quero. Eu tenho medo daquele lugar. Eu tenho medo. Tenho temor, não tem glamour. Colocar as minhas filhas num lugar bem perigoso. Todo tempo pode ter uma guerra e parece alguém, explode alguém. Eu não quero. Mas eu não tenho mais escolha. Eu já perdi faz tempo, irmãos. Vivo perdendo. Eu deixei a minha história, eu dizia para minha esposa, cara, era para ser outro cara hoje. Era para ser um doutor. Era, irmãos. Meus amigos são tudo doutor aí. Deus mudou a minha história toda. Porque Ele acabou com a minha vida e me colocou na vida dEle. Então as nossas igrejas estão cheias de irmãos, domingo a domingo, vivendo as suas próprias histórias. Deus vai acabar com a tua história hoje. Eu não aguento mais um evangelho coach, irmãos. Não aguento. Crente ferido, não aguento mais. A gente pode falar mais nada para o irmão. Eu estou ferido. Pastor Charles falou comigo assim. Irmão, pelo amor de Deus. O tanto de carão que eu levei na Europa agora dos portugueses e espanhol não está escrito. Perguntar para o cara lá no cardápio. Ei, essa comida aqui é boa? Se não fosse boa, não estaria aí no cardápio. Não? E nós estamos aqui no Maranhão chorando. Por favor, Deus, fulano falou comigo, falou mal comigo. Irmãos, você precisa entrar na história de Deus, deixar de mimimi. Esse é o tempo. Um monte de gente que a gente não pode tocar. Tem irmão que a gente não pode tocar, irmão. Porque é a minha vida. Fui falar com o irmão, tu não é meu pastor. Meu pastor é o pastor Igor. Eu falei, irmã, ele pode ser teu pastor, mas eu vou falar o que está acontecendo. Gente, pelo amor de Deus. Não, irmão. Estou cansado dessas coisas. A gente não pode. O evangelho é toque. Então, se você não quer ser tocado,
Não venha para cá, irmão, vai embora, não venha nunca mais. Amém, irmãos? Tudo isso porque nós estamos vivendo para nós mesmos. Nós não entramos na história de Deus. E por que que muitos ficam apáticos? Tem a primeira desculpa, que é: eu não estou pronto. Eu não sei se eu dou conta. Eu não estou pronto para isso. Mas, irmãos, olha aqui para mim. O melhor missionário é aquele que viu Jesus. Aquela mulher, ela viu Jesus, ela teve a vida rompida. Ela ficou tão... Ela viu Cristo, não, eu preciso falar desse cara. Não? Eu preciso falar dele. Eu vou para a minha cidade falar dele. Ela ganhou a cidade todinha. Chegou um ponto que a cidade falou: ei, mulher, não é mais sobre aquilo que você falou, sai da cena, porque não tem a ver contigo, tem a ver com ele. Ela saiu de cena. Ela viu Cristo e aquilo foi como um fogo dentro do peito dela. E aqui a gente tem que marcar reuniões de evangelismo. Não, irmãos, você tem um campo missionário onde você trabalha. Os campos estão brancos, não é só para ir para a Europa ou para outra nação. Os campos estão brancos dentro da tua casa. Os campos estão brancos dentro da tua escola. Os campos estão brancos dentro da universidade. Os campos estão brancos no trabalho. Sabe por que os campos não estão brancos para você? Que ele vem falar sobre depois de João 4, porque você não tem a revelação de Jesus, irmão. Aí você tem que começar a pensar: será que de fato eu sou um discípulo? Porque discípulos falam. E por que a gente não fala? Porque a gente não é discípulo. Você não fala do Evangelho porque você não é discípulo de Jesus, e ponto final. Por isso você não fala do Evangelho. Por isso as pessoas não veem Jesus em você. Adão, ele tinha a presença de Deus, eu já falei sobre isso. Ele perde isso, a criação não reconhece mais. O sumo sacerdote Jesus veio, morreu, se entregou, ressuscitou, nos deu o seu Espírito. Agora Jesus está em nós, e a criação, ela reconhece que Ele está em nós. Por que no teu trabalho as pessoas não te reconhecem? Porque Jesus não está em você, irmão. É simples, é muito simples. A gente vem falando muito, nós temos muitos filhos, muita gente chegando, mas temos poucos pais para assumir responsabilidades. Como? Jesus, ele traz seus discípulos, vem comigo, e aí ele cuida dos seus discípulos. Só que chega uma hora que ele leva esses discípulos para um lugar de responsabilidade. Porque tem uma multidão que estava em volta de Jesus. E os discípulos em Jesus, a gente tem que despedir essa multidão aí, ó. Porque para que eles encontrem coisa para comer aí no caminho. O que Jesus fala? É negativo, vai todo mundo comer. Onde come um, come 300 aqui. Vai todo mundo se alimentar. Quem que vai dar de comida para eles? Vocês. Assumir responsabilidades é tudo que nós não queremos. Você não quer assumir a responsabilidade de acordar cedo para falar com Deus. Você não quer assumir a responsabilidade de ser um bom pai. Você não quer assumir a responsabilidade de ser uma boa esposa.
Você não quer assumir a responsabilidade de ser um bom empresário. Você não quer assumir a responsabilidade de ser um bom cristão. Nós estamos o tempo todo fugindo de responsabilidades. A palavra responsabilidade ainda choca muita gente. Porque na verdade, sabe o que nós queremos? Irmãos, a gente passa a semana todinha aqui estudando. Pelo menos eu não paro de estudar. Aí, você passou a semana todinha, tu leu o Salmo 23, sexta-feira. Aí, você coloca a responsabilidade da sua vida sobre a minha vida que estou pregando. Não é isso? Olha só, o trabalho que vocês dão para os pastores. Agora eu vou abrir aqui meu coração com a igreja. Você coloca a responsabilidade da sua vida de orar, de receber a revelação, sobre uma palavra forte que você vai receber no domingo aqui. Não é isso? Diga assim, esse sou eu. Não tem problema em dizer não. Aí, ainda traz problema. Além de você colocar a responsabilidade de não orar, de não ler a palavra, de não ter a revelação de Cristo, o cubo perfeito é o problema ainda, traz problema ainda. Por quê? Porque a igreja atual, ela gera filhos imaturos. Nós precisamos transicionar, irmãos. Nós precisamos transicionar e acordar. Esse não é um tempo para brincadeiras. Então, o primeiro ponto é o quê? Eu não estou treinado, O segundo ponto, eu não tenho disponibilidade. Essa desculpa aqui é ainda pior. Porque Deus, Ele nunca para a sua obra por falta de disposição humana. Um exemplo claro disso é Jonas. Jonas foi sem disposição mesmo. Ó, cuidado, tá? Cuidado, porque Deus, Ele gosta de colocar a gente dentro de um peixe. Cuidado. Tu acha que Ele não te coloca dentro do peixe? Coloca, filho. Ele colocou Jonas, Ele te coloca também. Porque muitas vezes você vai ter que ir mesmo sem disposição. Mesmo quando você não está disposto. Porque a missão de Deus, ela nunca para. Jesus falou, meu pai trabalha até hoje. O pai está trabalhando. Então esse é uma classe, os apáticos. Estão em apatia, não quero saber de nada. Tem uma segunda classe, que são os empolgados. E o que motiva aquele que é empolgado? O senso de dever. Um senso de dever. Eu preciso fazer isso. E não é errado, porque a Bíblia nos convoca de fato a obedecer. Mas se o dever é a motivação principal, nasce algo que é muito perigoso, que é o ativismo religioso. Se o senso de dever é o que te motiva, daqui a uns anos você vira um ativista religioso, que não vive mais por revelação. Vocês estão entendendo, gente? E o empolgado, além de agir com senso de dever, ele ainda fica chateado com o apático. Vocês estão vendo como é cego guiando cego? Porque o empolgado, o que motiva ele é o senso de dever. E daí, quando ele olha o irmão, que só vem para o culto, fica sentado no banco o tempo todinho, ele fica muito brabo. E esse empolgado, ele vira um ativista moralista. Eu faço, você não. Eu estou na missão de Deus, você não. Ativista moralista.
Então essa é a motivação de um empolgado. A segunda motivação de um empolgado, paixão pelas almas. Que também não é errado ter paixão por almas. Mas isso pode se tornar emocionalismo. E, irmãos, a emoção, ela muda muito rápido. Ela muda muito rápido. É por isso que nós não podemos servir por aquilo que estamos sentindo. Tá? Nunca sirva porque você sentiu pena. Porque pena não é compaixão. Eu vou já te falar o que é compaixão. Pena não é compaixão. Fala com o seu irmão, pena não é compaixão. Pena não é compaixão. Que às vezes tem um monte de gente servindo porque sentiu peninha, estou com pena do necessitado. Eu vou lá e faço. Não dura um ano. A paixão pelas almas não deve ser aquilo que irá nos motivar. Por quê? Porque isso toca nas nossas emoções. E se toca nas minhas emoções, e as nossas emoções são como? Uma hora estamos bem, uma hora estamos mal. E quando a gente estiver bem, nós estamos aqui servindo necessitado. Mas quando vier aquilo que é ruim, não quero saber de plano de Deus não. Que a missão de Deus se exploda para lá. Hoje eu quero ficar só na minha aqui em casa. Negócio de necessitado, rapaz. Por quê? Porque agiu por emocionalismo. Então nós precisamos compreender, irmãos, que tanto o senso de dever quanto a paixão pelas almas, eles são impulsos internos. Irmãos, e se é um impulso interno, nós não podemos confiar naquilo que tem dentro de nós. Diga para o seu irmão, não confie que está dentro de você. Você não pode. Olha, irmãos, olha aqui para mim. Você não pode ter como base da missão de Deus aquilo que você sente. Você não pode. Você não pode. Por que não podemos? Porque nós precisamos de algo que é externo agora. Algo que não procede de nós. Nós precisamos de algo palpável. Algo que irá nos motivar a tocar uma cidade. Então, irmãos, qual é a única motivação bíblica para a missão? Anota aí quem está anotando. Qual é a única motivação bíblica para a missão de Deus? Anote isso. Fique me olhando assim não. Pega seu celular, anota. Qual é a única motivação bíblica para a missão de Deus? Irmãos, a única motivação bíblica para a missão de Deus é a história da redenção, a obra da pessoa de Jesus Cristo. É externo, não tem a ver conosco. O que deve nos motivar a entrar nessa missão não é aquilo que eu sinto, mas é a obra redentora de Cristo. Nós precisamos voltar, irmãos, para a obra redentora de Cristo. Sabe por quê? Porque Ele cumpriu a sua missão. Ele se entregou naquele madeiro. Porque quando olhamos para Apocalipse capítulo 5, nós temos a tríplice missão. Que a missão de Deus é Deus estar governando sobre tudo e todos. Isso Ele já faz. A missão de Cristo, que foi se entregar no madeiro como uma ovelha muda e morrer por nós e ressuscitar o terceiro dia. A missão de Cristo está completa. Agora, qual é a missão da igreja? Olhar para a obra redentora. Irmãos, a obra redentora do Cristo gera filhos submissos à sua vontade.
talvez nessa manhã, nós precisamos falar mais da cruz. Nós precisamos falar mais dos cravos. Nós precisamos falar mais da dor de Jesus. Porque ele se tornou desprezível. E isso deve ser a motivação de irmos para as nações, de fazermos missão, de entrarmos nessa história, irmãos. Irmãos, eu digo com toda certeza que o sangue de Jesus, ele tem poder. O sangue de Jesus, ele tem poder. Toda autoridade foi dada àquele que se entregou no madeiro como uma ovelha muda. Isso é que deve nos motivar, irmãos, não é o que eu sinto, para. Não sirva a ninguém se você não está sentindo, se você está sentindo coisas suas, não. Sirva o outro, porque você foi afetado pela obra redentora de Cristo. E sabe, irmãos, para se tornar discípulo, nós iremos precisar passar pela cruz. E agora eu quero falar, porque nós sempre falamos do ID, mas sempre estamos esquecendo que toda autoridade, ela vem antes. Então, pastor, qual é a base da missão de forma bíblica? Qual é a base da missão de Deus, segundo as Escrituras? A base da missão de Deus, segundo as Escrituras, é que toda autoridade foi dada a Cristo. Ninguém nesta sala pode me provar o contrário, que a base da missão não é Cristo. Pois é. Pois o governo do Cristo vem antes do ID. Sabe por que nós permanecemos apáticos, irmãos? Porque a gente não foi afetado pela obra redentora. Talvez se Jesus não tivesse dito isto, o mandamento seguinte do ID seria impossível. Porque o mandamento do ID só é possível porque toda a autoridade foi dada a Jesus. É isso que deve nos mover, irmãos. O senhorio de Cristo sobre as famílias, sobre os jovens. Toda autoridade me foi dada, é a chave da missão de Deus. Repita comigo: toda autoridade me foi dada, é a chave da missão de Deus. Toda autoridade que foi dada a Cristo é a chave da missão de Deus. Se você não reconhece o senhorio do Cristo, você não pode entrar na história dele. E quando nós olhamos para a Escritura, a Bíblia, ela tem várias histórias. A história de Moisés, de Davi, de Josué, de Sofonias. Mas a Bíblia, ela não é um livro que conta histórias aleatórias que estão desconexas umas das outras, não. A Bíblia, ela tem uma só história. A Escritura de Deus, a Palavra de Deus, ela tem uma história de Gênesis e Apocalipse. Se você for ler a Escritura de Gênesis e Apocalipse, você vai perceber que existe uma história
Existe um mapa. Não espere o plano de leitura anual. Vou esperar virar o ano, porque eu vou entrar no plano de leitura anual da Bíblia, que fevereiro eu não consigo mais ler. Não espere, gente. Crente que espera plano de leitura anual, para, irmãos. Entre na história de Deus, comece sua Bíblia hoje. Abra em Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3, leia 3 capítulos por dia. Você pode fazer isso. Deus te deu uma visão para você ler. E a gente está esperando virar um ano. Aí o líder fica, vamos lá, gente, não esqueçam não. Não esqueçam de ler o plano da vida. Para, irmãos. Que bando de crente nós somos, que estamos ali querendo bater a meta diária de leitura bíblica. Irmão, discípulo não faz isso não. Discípulo come a Bíblia em todo quanto é lugar, irmãos. Hoje a base do meu sermão aqui é a chateação, viu, gente? Eu estou chateado hoje. Porque a gente percebe que nós somos crentes velhos, irmão. Aqui a maioria dos irmãos são de outra igreja, que vieram, tudo crente velho, crente já que conhece tudo, mas não consegue, eu não consegui manter o meu devocional. Pare, irmão. Eu fico às vezes duvidando, eu sento com uma pessoa e falo, é sério isso aqui? Será que essa pessoa está mesmo vendo a história de Deus? Aí tem a musiquinha, tem o dedo, como é que é? Escrita pelo dedo de Deus. Para, irmão. Meu Deus do céu, como é que é a música? Como é que ela é escrita pelo dedo de... Para, irmão, Deus não escreveu... Gente, Deus não escreveu uma história para você, querido. Meu Deus, para com isso que é feio. Repete comigo assim, me ajuda a te ajudar. Por favor. Porque não tem uma história para você. Porque eu leio a Bíblia, ela tem uma história que é para o Filho Jesus e acabou. Nós estamos de gaiato, tá? Pela graça que nos foi dada, mediante a fé, nós somos justificados, nós merecíamos o inferno. A Bíblia tem a ver com Jesus. Então, quando não entendemos a história da redenção, nós desconectamos os textos, nós perdemos a vista da cruz, do sacrifício de Jesus, e para piorar, nós perdemos o sentido da missão. Irmãos, os discípulos, os apóstolos, tiveram dificuldades com isso. Pedro, ele não compreendia muitas vezes que a lei e os profetas estavam apontando para Cristo. Mas isso não pode ser uma desculpa para a gente, irmãos. Eles tinham um relacionamento pessoal. Olha só, vem comigo aqui, para você entender. Vou te falar algo que vai te chocar. Porque a gente fala muito, você precisa de um relacionamento pessoal com Deus. Sabia que Deus tem relacionamento pessoal contigo? Você ouve Deus, não ouve? Quem ouve Deus aqui? Quem ouve Deus? Levanta a mão, quem ouve Deus? Gente, quando você abre a Bíblia, assim, quando você abre a Bíblia aqui, você está ouvindo Deus, amém? Amém? Quem ouve Deus? Amém? Glória a Deus. Nós precisamos de um relacionamento pessoal com Deus, certo? Vem comigo. Pedro estava tendo um relacionamento pessoal com Jesus, não estava? Estava. E aí, Pedro
tem a revelação de quem? De Cristo. Pedro, o que as pessoas lá fora estão dizendo a meu respeito? E tu, Pedro? O que as pessoas dizem? Aí o que Pedro fala? Tu é filho de Deus? Aí Deus, muito bem, Pedro. Só que lá na frente, olha, vem comigo. Lá na frente, Jesus, ele vai se entregar para a morte, para ser morto. E daí, irmãos, ele está falando que olha, não estarei mais aqui convosco. E qual é o discurso de Pedro? Não, Senhor, misericórdia, morrer? Não vai, não vai. Não que esses cabas cheguem aqui, vou cortar a orelha, vou matar geral. Agora que está dando certo nosso ministério, agora que as almas estão vindo todinho, o Senhor está curando, está expulsando demônio, está fazendo o dinheiro nascer na boca do peixe aqui. Nós estamos ficando estribados, a igreja está crescendo. Não, vai morrer não, não vai morrer. O que Jesus fala para ele? Aparta-te de mim, Satanás. Espera aí. Mas Pedro não está tendo um relacionamento pessoal com Deus? Estava. Só que Pedro, ele não tinha paz com Deus. Tem muita gente que tem um relacionamento pessoal com Deus, mas não tem paz com Deus. Isso não é motivo de riso. Porque tem muita gente que tem um relacionamento pessoal com Deus, mas não tem paz com Deus. Nós precisamos de paz com Deus. Através da justificação pela fé, nós temos paz com Deus. Sabia que se você tiver um relacionamento pessoal com Deus e não tiver paz com Deus, você terá um grande problema pela frente. Porque Deus pode estar falando contigo e você está sobre a ira de Deus. Sabe por quê? Porque Pedro não tinha a revelação da obra redentora de Cristo. Somente a revelação da obra redentora de Cristo nos faz ter paz com Deus. Não, um relacionamento pessoal somente não é necessário. Nós precisamos de paz com Deus. E aí, irmãos, quando olhamos para Filipenses, ele diz o quê? Homens que estão preocupados com o próprio benefício, eles são inimigos da cruz de Cristo. O que é um inimigo da cruz de Cristo? É alguém que não tem a revelação da obra redentora de Cristo. Uma pessoa que não tem a revelação da obra redentora de Cristo não tem paz com Deus. Sabe do que você precisa, irmão? Paz com Deus. Nós precisamos de paz com Deus. Amém? E aí eu me lembro daquilo que é dito a Abraão em Gênesis 12. Coloca para mim aqui, Gênesis capítulo 12. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. 2. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Eis o grande contraste aqui. Que apesar do Senhor estar falando que Abraão seria uma bênção, não tem a ver com Abraão. Porque a missão de Deus, o cumprimento da missão de Deus, que todas as famílias da terra seriam abençoadas, não é uma ordem. Não é uma ordem, é uma promessa. Irmãos, de verdade, você não vai ser abençoado o tempo todo. Não vai. Ser tu uma bênção, isso não é uma ordem, é uma promessa. Eu vi um irmão falando essa semana
Tem aquela música, pra todo lado, sou abençoada. Mentira, irmão. Você não é abençoado para todo lado. Não é. Porque a bênção não é uma ordem, é uma promessa. Onde eu colocar a planta dos meus pés, será abençoado. E Paulo, que colocou a planta do pé dele no navio e afundou. Não era para o navio andar igual voando ali. Não é, gente. Não é para colocar pé e ser abençoado. Porque, queridos, a bênção que a Bíblia está falando no Antigo Testamento, o Novo Testamento reconhece essa bênção como uma promessa, não como uma ordem. Isso quer dizer o quê? Você vai sofrer e muito. Nós iremos passar por privações, provações, injúrias, tribulações. E eis aí quem se envolver na missão de Deus. Amém, irmãos? Então, o contraste é Gálatas, capítulo 3. Porque a missão de Deus não é sobre o que eu faço para Deus, mas é sobre o que Cristo fez e ponto final. Nós vamos provar agora que a missão tem a ver com o descendente e não com Abraão. Gálatas. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Em outras versões fala, quem está seduzindo vocês? Não foi publicamente exposto diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi crucificado? Para mim o que Paulo está dizendo? Irmãos, espera aí, vocês já estão seduzidos? Vocês não viram o que aconteceu? Que aquilo que estava descrito na lei e nos profetas aconteceu? A obra de Cristo, ela aconteceu, a obra redentora aconteceu. E por que vocês já estão seduzidos tão rápido? Continua, 2. Esta é a única coisa que desejo saber de vocês. Olha só, a única coisa. Foi pelas obras da lei que receberam o Espírito ou pela fé na mensagem que ouviram? Para aí. Como é que nós recebemos o Espírito? É mediante aquilo que fazemos? Não. Eu vou fazer tudo certinho e eu vou receber o Espírito Santo. Não, é mediante a fé, irmãos. Verso 3. Vocês são tão insensatos assim, tendo começado pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio. Irmãos, que é muito forte, irmão. Falar para vocês, missão cristã na casa do Pai, cara, a gente não pode ver de passado. Ah, irmão. O que Deus fez na maior. Irmão. Estou cansado de ver no passado. Hoje não será diferente. Essa comunidade ela nasceu por meio da presença, por meio da oração. Eu vou dizer uma frase que eu sempre falo: por favor, não tire isso de nós. Não tire isso de nós, nem tente tirar isso de nós. Nós não iremos se curvar a uma cultura mega church. Nós não iremos se curvar a uma cultura que faz igreja para consumidores, onde Jesus é o produto e vocês que estão sentados são os acionistas desse produto. Não vamos. Se depender de mim, dos pastores, nós não iremos nos curvar. Nós não estamos desenvolvendo igreja para crente ficar de boa. Nós estamos envolvidos com a história de Deus para que Cristo seja glorificado, mesmo que isso te faça mal.
mesmo que isso doa em você, mesmo que a gente seja estranho, nós não iremos nos curvar a essa cultura. Amém? Continua lá, filho. 4. Vocês experimentaram tantas coisas em vão? Se é que foi em vão. Aquele que dá o seu espírito e faz milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé na mensagem que ouviram? 6. Assim foi com Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. 7. Saibam, portanto, que aqueles que têm fé é que são filhos de Abraão. 8. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão: por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, o homem de fé. Pois todos os que vivem na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito seja todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não se baseia na fé, mas o homem que praticar essas coisas viverá por meio delas. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição no nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. 14. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito por meio da fé. Irmãos, humanamente falando, como ninguém pode anular nem acrescentar algo a uma aliança humana que tenha sido ratificada, assim é nesse caso. As promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes. Olha só, irmãos, como se falasse de muitos, mas de um só, ao seu descendente, que é Cristo. Irmão, a promessa não é para a gente, cara. A promessa é para Jesus, cara. Jesus é o autor da história. Jesus é o autor de tudo. A promessa de Abraão não é para você, é para Jesus. Apesar de experimentarmos e de participarmos dessa bênção que Ele nos deixou, Ele nos trouxe paz com Deus, a primazia dessa promessa para o descendente. A Escritura não diz para os descendentes, a Escritura diz para o descendente. Quem é o descendente? Cristo. A história de Deus que está na Bíblia, ela gira em torno do descendente que faz todas as coisas acontecerem. Irmão, sabe, isso é motivo de você chegar em ponto no culto. Isso é motivo de você levantar suas mãos para adorar. Isso é motivo de você dar um glória a Deus. Isso é um motivo de... A gente não precisa... Irmãos, se nós entendermos esse evangelho... irmãos, nós não precisaremos fazer mais nada. Sabe do que teu casamento precisa, queridão? Jesus, o descendente da mulher. Sabe do que a tua empresa precisa, irmão? De Jesus. Nós precisamos ser afetados por essa verdade, queridos. Toda autoridade é a base de tudo. Sem essa autoridade, seria impossível o desenrolar da missão de Deus. Sem essa autoridade,
seria impossível, seria inútil evangelizar os povos não alcançados. Sem essa autoridade, seria impossível discipular aqueles que fazem parte da comunidade local. Mas ele já tem toda a autoridade. Amém? Antes de enviar o seu povo, os seus filhos para a missão, ele já tem toda a autoridade. O evangelho, ele antecede a missão. Repita comigo, o evangelho antecede a missão. Quem que é o evangelho? Uma pessoa. Talvez você está aí fazendo um monte de coisa. Talvez você está aí quebrado. Talvez você está aí igual aquela mulher lá de Samaria. Está tudo dando errado na tua vida, de verdade. Eu vou ser agora evangelista agora. Me permita, Igor. Talvez está tudo errado na tua casa. Sabe por que tudo errado? Porque você quer fazer na força do seu braço. E não é na força do seu braço. Porque o evangelho, ele antecede a missão. O evangelho é o que você precisa na sua casa, irmão. As bem-aventuranças de Jesus. Quando Jesus diz, toda autoridade me foi dada, ele já está declarando a conquista definitiva realizada na cruz, na ressurreição. Antes da cruz, Jesus ele já demonstrava toda a autoridade. Ele fazia isso curando, ensinando. Só que de forma limitada. Depois da cruz, ele fala, toda autoridade me foi dada. Por quê? Porque ele fez o que Adão não fez. Jesus fez o que Adão não fez. Jesus, ele resistiu à serpente obedecendo ao Pai. Jesus sofreu o castigo da lei. Jesus, ele foi exaltado pelo Pai. E a ressurreição, ela marca esse começo. O começo da expansão vitoriosa do reino. Ele envia o seu Espírito, ele intercede por nós, ele prepara o lugar, ele julgará os seus inimigos. Jesus já cumpriu a sua missão, queridos. Então, a gente está dando murro e ponta de faca. Queridos, o evangelho é prático. E se o evangelho é prático, a missão é prática. Não precisamos inventar muitas coisas. Nós só precisamos anunciar. O que Deus está dizendo? Anunciem, porque a autoridade está aqui, ó. Está comigo, Pai. Nós só precisamos anunciar qual é a nossa parte. Porque a missão de Deus não é sobre o que fazemos, mas o que Ele fez por mim em sua obra redentora. Por isso Jesus diz, vão e façam discípulos. Por que Ele diz isso? Porque a autoridade foi dada para Ele. Ele não está dizendo, vão lá e resolvam tudo, transformem o mundo, mudem as pessoas. Não, ele não está dizendo para a gente transformar o mundo, não está dizendo para a gente mudar as pessoas, assim, vão lá e abram a boca, vão lá e encarnem o meu evangelho, que aquilo que vocês irão falar, seja fruto daquilo que vocês estão vivendo, de um relacionamento comigo. Então você não foi chamado para transformar o mundo, porque quem transforma o mundo é Jesus. Pedro, ele liberou um sermão e muitas almas vieram,
Porque qual era o papel de Pedro? Transformar aquele povo? Não! O papel de Pedro era pregar o Evangelho de Deus, a obra redentora de Cristo, e o Espírito estava acrescentando os salvos. Então, irmãos, para de discipular quem não conhece Jesus ainda, cara. A gente perde muito tempo. Talvez alguém que você está aí discipulando, tratando, não precisa se converter. Precisa ir para o poço e ter um encontro com Jesus. Porque o nosso papel não é mudar ninguém, você não vai mudar ninguém. Seu papel é anunciar uma mensagem. Anunciem boas novas. Sabe por quê? Porque nós devemos caminhar baseado naquilo que Jesus fez. Nós somos ainda imaturos, irmãos. Imaturos, não percebemos ainda que estamos sem compreensão. Estamos dentro das nossas comunidades. Querido, olha aqui para mim. Dá um basta hoje. Eu te imploro. E oro para que o Espírito ele mexa com você aí dentro. Irmão, se você está aí ouvindo uma mensagem dessa e você está pensando no almoço, cara, você precisa repensar sua caminhada com Jesus, cara. E quem é o missionário perfeito? Jesus. Minha missão é anunciá-lo. E tudo que eu vou fazer daqui para frente não é baseado naquilo que eu faço, mas na autoridade do Cristo. Toda autoridade foi dada. A gente não precisa mais chorar, irmãos, nem gritar. Você só precisa reconhecer a obra redentora de Jesus. Isso é o suficiente. A gente quer chorar, a gente quer profecia, né? A gente quer revelação. Mas não queremos reconhecer a obra redentora de Jesus. Pois a missão de Deus, ela não depende de nós, irmãos. A missão de Deus, ela não depende do meu humor. A missão de Deus, ela não depende da minha disposição. A missão de Deus não depende do meu treinamento, então quão bom eu sou. A missão de Deus não depende das minhas emoções. A missão de Deus, ela depende de Cristo que já venceu. Deus não depende de você. Deus não depende das tuas emoções. Deus não depende daquilo que você faz. Olha como eu prego bem, eu canto bem. Olha como eu pastoreio bem. Olha como eu sei conectar as pessoas. Isso não é suficiente. Cristo é o missionário perfeito de Deus. Quando entendemos isso, a missão ela deixa de ser um peso. Por isso que ele fala: venham, venham até mim, e vocês serão. Vocês esqueceram das palavras de Jesus? Venham até mim, vocês serão. Porque o meu fardo ele é leve. E que ele está dizendo que a missão que vocês dão a desenvolver, ela já está pronta. E não tem a ver com vocês, tem a ver com Jesus. Amém? Quando nós compreendemos isso, nós deixamos de ser apáticos ou empolgados.
E entramos na missão de Deus, na história de Deus, irmãos. Eu não sei você, mas eu fui ferido por essa palavra. Eu estou cancelando todas as minhas saídas de emergência, porque eu quero ser afetado por essa visão. O que motivou Paulo foi uma visão. O que motivou Moisés foi uma visão. O que motivou Davi foi uma visão. O que motivou João foi uma visão. Nós precisamos reconhecer a obra redentora de Cristo. Talvez você precise perder a sua vida hoje. E talvez você precise parar de ser um crente de domingo, crente domingueiro, que não está nem aí para a obra redentora, que não reconhece o sacrifício da cruz, só espera uma palavra do pastor dia de domingo, um alimento, não é isso? Ah, eu vou para a igreja para me alimentar. Deus está procurando por verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E esse espírito em verdade tem a ver com uma submissão profunda. Homens e mulheres que estão submissos à vontade de Deus. Sabe, querido, o evangelho não é você trabalhar todo dia de segunda a segunda, morrer de cansado e chegar aqui dormindo. Sabe por que você está cansado? Porque você não entrou na história de Deus ainda. Você precisa apagar a sua história nessa manhã. Sabe por que não está dando certo? Porque você precisa apagar a sua história. Você precisa passar uma borracha na sua história hoje, nessa manhã. Amém? Fique de pé.